Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Eles falam Douglas Suchenski, esse é o nosso tradicional informe semanal para índices internacionais, válido para essa semana de 14 a 18 de outubro de 2013. Lembrando que você nos pode seguir aí nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter e no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Também venho convidar-los que venham aqui na nossa nova página. Basta você entrar aqui em informação para investidores. Aqui temos já uma série de artigos totalmente gratuitos. Aqui não está traduzido ainda os ícones, porém, formação gratuita, ver mais. Entramos aqui em análise técnico aplicado. Aqui introdução aos mercados financeiros, estão todos traduzidos os artigos. Basta você entrar aqui, bom, título não, mas o que é um trader, os mercados financeiros e seus agentes, o que são os mercados primários e secundários, o papel do broker na negociação bursátil, por exemplo. Vamos aqui, vejam, aqui está os artigos totalmente em português. Temos aqui que ajustar alguns detalhes pormenores, mas o importante é o conteúdo que já vai sendo agregado aí, por exemplo, definição de principais referências internacionais sobre os índices bursáteis. Vejam aqui temos a explicação, todos os índices. Também devemos terminar aí de fazer o ajuste de layout, porém o conteúdo já está aí totalmente disponível gratuitamente para vocês. Entramos em análise técnica. Vamos aqui, por exemplo, linhas de tendências e canais. Aqui temos já linhas de tendência e canais. Vejam como se conforma uma linha de tendência, como se traça uma LTA, uma LTB. Enfim, aí está tendência lateral, tendência baixista, enfim. Vejam, são artigos de alta qualidade, totalmente em português, a explicação, como interpretá-las, enfim, e totalmente gratuito aí para que vocês possam melhorar seu aprendizado, incorporar aí em sua estratégia. Muito bem, vamos com o nosso calendário, com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Começamos aqui com o Standard & Poor's, os índices americanos realmente com muita euforia, com muito ânimo, força compradora depois do anúncio e do possível aumento do teto das dívidas aí do orçamento norte-americano. Então os índices totalmente eufóricos, notícia positiva para o dólar, positiva para os índices. Vemos que a Standard & Poor's no semanal tem um pouquinho mais de espaço, a próxima resistência é 1707, uma vez que faça a ruptura 1732 será o seguinte objetivo. O diário tem um pouco mais de fluidez, eliminando praticamente mais da metade aí do movimento baixista anterior. Agora deve fazer a ruptura e vir testar os 1706 pontos. Eu esperaria um mínimo maior no diário seria o ideal para buscar uma operação compradora. Inclusive, um segundo pivôzinho de alta no 4 horas poderia ser uma opção aí para entrar comprado. Porém, cuidado com essa resistência dos 1700, resistência menor no intradia. E também temos aqui uma região de resistência dos 1707 e nos 1710. Acima dos 1710, zona fluida, até aqui em cima nos 1730 aproximadamente, para esse Standard & Poor's. Muito bem, vamos com o Nasdaq. O Nasdaq vemos que repicando com muita força também no semanal, deixando aí uma cauda longa, está muito próximo das máximas do ano, 3.250. Vemos que no diário aqui também devolvendo praticamente todo o movimento baixista anterior, respeitou essa terciária. Agora tem caminho livre aí até os 3.249, o mínimo maior no diário seria o ideal para buscar uma operação compradora tipo swing. No intradia vemos que no 4 horas, no gráfico de 4 horas, tem uma zona de resistência bastante complicada por aqui. Deve fazer a ruptura dessa zona de resistência, uma vez que rompa essa região de resistência. Vemos aqui, está entre esses níveis, acima dos 3.233, muito provavelmente virá até os 243, 250. O mínimo maior em 4 horas seria mais interessante. O Standard & Poor's está mais limpo para buscar um pivôzinho no 4 horas. Já o Dow Jones, este Dow Jones vemos repicando aí, tem bastante fluidez no semanal ainda, a próxima resistência importante 15.340 aproximadamente. Vemos que no diário repicando também, tem zona fluida até os 15.300, aqui aproximadamente 15.300, o mínimo maior em 4 no diário seria o ideal para uma operação tipo swing. No 4 horas também esperando um throwback acima da SMA 200 períodos, poderia ser uma operação bastante interessante, tendo em conta que teria fluidez até os 15.300. Aqui está a zona fluida, totalmente livre para este Dow Jones. Já nos europeus, dos americanos, o mais interessante realmente é o Dow Jones e Standard & Poor's e Nasdaq nessa ordem. Já na Europa,
Aqui estamos com o DAX 30, está bastante próximo dessa resistência aqui dos 8.780. Se romper aí é bem provável que vá buscar os 9.000 pontos esse DAX. Vemos que no diário temos a resistência aqui no 772, o mínimo maior no diário. Formação em P você poderia pensar, porém, para um day trade esperaria a ruptura aqui dessa zona de resistência no 4 horas e buscaria um topo, um fundo ascendente, um pivôzinho de alta no 4 horas para pensar em alguma operação compradora no day trade para o DAX. Já em Paris, K40, vemos que no semanal, executando o pivôzinho de alta que havíamos comentado, deve fazer a ruptura aí dos 4.339. Uma vez que faça esta ruptura, você poderia pensar em algum tipo de operação compradora para este K40. São máximas do ano, máximas históricas no K40. Possível P-Formation no diário, acima dos 240, um throwback no intradia. Se poderia pensar em alguma operação compradora. No 4 horas eu esperaria a ruptura e o mínimo maior acima nessa zona, ou inclusive você poderia operar o breakout diretamente, colocando uma ordem acima das máximas aqui, operar o desenvolvimento, stop loss aqui abaixo, seria algo nesse sentido, talvez para buscar um 2 a 1, sempre quando faça a ruptura dessas zonas, ou esperar uma confirmação logo da ruptura. Já o FTSE, o índice de Londres, onde está? Bom, primeiro vamos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 já faz a ruptura. Temos aqui, rompeu a primeira resistência, lembrando que aqui era uma zona de resistência entre os 960 e 975, está no 75 já. Se romper, zona fluida até os 3.080 pontos. Está muito interessante esse Eurostox. Vemos que no diário já faz a ruptura, fechou acima da zona de resistência, tem poderia esperar um padrão aí de continuação altista para buscar alguma coisa, talvez em 4 horas, uma antecipação lenta no 4 horas para este Eurostock 50. Veremos acima dos 2.980, poderia se pensar em alguma operação compradora nesse Eurostox. Já o FTSE sim também tem zona de fluidez. Vemos que no semanal, próxima resistência, uma resistência menor aqui no 6.540, se romper aí o 6.675, próxima parada. No diário, eu esperaria um mínimo maior para uma operação aí tipo swing, e poderia inclusive vir a testar aqui esses níveis dos 6.560 aproximadamente. No 4 horas, sim, assim temos que esperar a ruptura e buscar um mínimo maior, um pivôzinho, um movimento anterior como este, acima da SMA 200 períodos, até os 561 seria o ideal para o índice de Londres. Já o índice australiano, este aos 200, vemos que repicando com muita força, no semanal está em plena resistência, em caso de romper de 5.330 aproximadamente, próxima parada. No diário, estamos aqui esperando a ruptura dos 260, 280 até os 5.323. Vamos ver aqui alguma coisa em 15 minutos, o mínimo maior em 15, em 4 horas para operar desenvolvimento. O que não gosto muito é que está muito vertical esse movimento em 4 horas, está numa zona de resistência. Aqui temos essa zona de resistência no 4 horas para esse aos 200. E finalizando, vamos com o índice do Japão, o índice Nikkei. O índice japonês, ainda aqui no semanal, cumpre com a condição de formação de pivô. Temos um pivôzinho sim no marco semanal. Veremos se romperá os 597 e 978 para chegar aos 15.000 pontos outra vez este índice japonês. No diário, temos 3 velas altistas próximo dessa zona de resistência, acima dos 14.600. Você poderia pensar em alguma operação compradora até esses níveis dos 14.875 aproximadamente. O problema é que no day trade, o intradia em 4 horas bastante esticado, já seria alguma coisa rápida em 15 minutos, talvez, neste índice japonês. Muito bem, este é o nosso informe semanal para índices. Realmente o Dow Jones, os americanos estão mais interessantes. O problema é que temos os rumores aí, ainda não está definido sobre a aprovação. Há fortes indícios de que será aprovada, porém não temos a palavra final e ainda temos que esperar uma confirmação. Muito bem, sou o João Grossuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.